a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Hoje, quanto mais você olha para o mercado, mais você erra. Poxa, esse número, 1 milhão por dia, assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão, né? É 1 milhão de geração de renda por dia, assim. Como chegar nesse número, Barsi, do zero? Eu sou uma pessoa que eu leio todos os dias o jornal. E, claro, a maioria das pessoas, de uns tempos para cá, deixaram de ler os jornais, porque o jornal passou a ser um artigo desnecessário. Você tem a internet, e a internet te dá um título. Nem sempre o texto corresponde ao título. Então, é muito importante você ler o jornal. Qual jornal você lê? Não, eu leio o Estado todo dia, o Valor Econômico, e eu vejo também na Infomone quais são as principais notícias. Então, a gente acompanha o mercado, não é isso? E a gente tem também comunicação com outros profissionais, tá entendendo? Eu vou até fazer um adendo à questão da informação. Quando o nosso mercado de valores, ele ostentava um caráter folclórico, que era o cidadão berrando lá, você tinha uma comunicação muito grande com os operadores. E os operadores acabavam te transmitindo informações importantíssimas, sem que eles soubessem que essa informação era importante, tá entendendo? Então, às vezes o cidadão falava, ó, Márcio, eu tenho um lote violento para vender. Pô, cara, você já... Bom, aí vem uma baixa, tá entendendo? Então, o fluxo de informações, ele era imediato, tá entendendo? Porque ele era um fluxo de informações do corpo a corpo. Hoje é você no fio. Então, e você não tem mais a mesma percepção. Tá entendendo? Outra coisa que mudou muito o mercado foi o robô. O robô é uma coisa que ele é inconsequente para o mercado. Porque o robô, ele hoje faz com que você tenha a ordem oculta. Tá entendendo? A ordem oculta é o seguinte: o cidadão programa o robô para quando entrar uma oferta de venda, não existe oferta, ele compra. Então, é uma ordem oculta, é isso? E ele também tem o quê? Ele tem um instrumento, a capacidade de cancelar uma oferta antes que você feche. Loucura isso. É isso aí. Então, entendeu? É por isso que você está aqui no centro, né? Você está perto da bolsa, aí sua conexão é mais próxima, sua ordem vai antes, né? É que você vai criando. Mas vocês acham que as orelhas verdes, é o DMA, se não me engano? Você bate lá na porta. É o seguinte, olha. Esses estagiários estão trabalhando. Você vai criando estratégias para poder superar essa dificuldade. Então, por exemplo, hoje eu opero bastante numa circunstância, não é isso? Você deve saber que, por exemplo, no mercado você pode inserir uma oferta de compra no VAC. Sabe o que é o VAC? É válido até cancelar. Então você deixa lá, num determinado preço. O mercado ele oscila. Se ele oscila e você está aqui, você tem a preferência, então você chega a qualificar o quê? Antigamente era a tabuleta. Aquilo lá era uma tabuleta antigamente, né? Então, a tabuleta era o melhor operador do mercado. Por quê? Porque ele não deixava escapar a operação quando no preço que você queria. Tá entendendo? Muito bom. Então, você chega na conclusão que o quê? A tabuleta é o melhor operador do mercado. Você não precisa de tanto olha e olha. E quanto mais você olha para o mercado, mais você erra. Tá entendendo? Então, você tem que ter o quê? Um ponto fixo. Você tem que ter uma cultura de falar, eu quero comprar nesse preço. Eu hoje, por exemplo, cheguei na conclusão que comprar Banco do Brasil a R$ 32,50 era um bom negócio. O que eu fiz? Coloca uma oferta aí a R$ 32,50, escondida ainda, né? Tá entendendo? Eu não coloquei o montante que eu queria comprar. Eu coloquei um montante comprando, escondendo, abrindo só de 2 ou 3 mil. Tá entendendo? E no mercado também existem algumas ordens que eu qualifico ordens Allan Kardec. Que são ordens, às vezes, espírita. E eu falo para o cara, isso aí é uma ordem Allan Kardec. Quer dizer, é um preço que você, naquele momento, você não vai comprar, mas você imagina que daqui a pouco você pode comprar.
Allan Kardec. Operação Allan Kardec. Deixa eu perguntar então, Barsi, assim, agora, brincadeiras à parte, né? Poxa, esse número, 1 milhão por dia. Assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão, né? É 1 milhão de geração de renda por dia. Assim, como chegar nesse número, Barsi, do zero? Então tem alguém aqui assistindo do zero. Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Perfeito. Certo? E disciplina, paciência, e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluos. Sim, tá entendendo? Mas vamos é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Perfeito. Vamos do zero aqui, então. Vamos do zero, né? Tem muita gente que está assistindo a gente agora que já investe, gente que começou a investir recentemente e gente que quer começar a investir, mas ainda não começou a investir, tá? A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Bem, hoje nós estamos aí propondo, a AGF está propondo que o cidadão assuma uma cultura melhor para ele poder desenvolver um tipo de procedimento também melhor no mercado, para que ele possa ter conhecimento suficiente de criar um foco, tá certo? Um foco para poder entrar no mercado e não ser assim surpreendido com coisas erradas. Então, eu interpreto o seguinte: a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte: é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, aqui no Brasil, lamentavelmente, por força de fatores circunstanciais, né, a maioria das sociedades corretoras, elas têm uma necessidade premente de fazer com que o cidadão que vá operar, que gire os negócios, é isso? Porque elas vivem do quê? Elas vivem de corretagem. Elas não vivem de investimento, elas vivem de corretagem. Então, isso faz com que o cidadão ele não tenha aquela firmeza, tá entendendo? Porque ele vai ter o quê? Ele vai ter orientações desvirtuadas daquela que seria a mais pródiga, não é isso? Que é investir. Então, a proposta de se criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Legal. Eu interpreto o seguinte: é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura de investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando o dinheiro, tá entendendo? E em que atividade você está colocando. Legal. É isso que se pretende desenvolver. Sim.